Se você está passando por aquele momento da vida que parece que você perdeu o chão, que parece que você perdeu o rumo, que parece que tudo estava acontecendo maravilhosamente bem, e aí veio uma notícia, veio, enfim, um episódio, um acontecimento, um dia, uma hora, um momento que bagunçou tudo. Esse momento fez com que você se questionasse sobre quem você é, o que você está fazendo, o que vai ser da sua vida, se você é forte, se você é fraco, quem são as pessoas que estão do teu lado. Parece que esses momentos chegam quando a gente mais parecia ter certeza sobre alguma coisa. Parece que a vida, em determinados momentos, quando nós estamos nos sentindo muito bem com a nossa vida, chega, nos empurra, faz a gente tropeçar para nós percebermos que na verdade a gente não tem controle de nada. E hoje eu quero conversar contigo sobre um livro que se chama Mude ou Morra, e esse nome é um pouco mais forte, mas está aqui o livro Mude ou Morra, do Brad Stulberg. E esse livro fala basicamente sobre como nós podemos lidar com esses episódios que sejam eles criados por nós ou não, eu quero falar sobre isso depois. Como a gente pode lidar com esses episódios que de uma hora para outra embaralham a nossa vida. Como a gente pode, de fato, caminhar de maneira mais pacífica, de maneira mais tranquila, por uma vida que constantemente vai nos tirar dessa zona de conforto, e como a gente pode lidar com essa constante impermanência, né? Que a única coisa que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida é a mudança. A mudança é a única coisa invariável. A gente sempre sabe que existem episódios que são pontos de inflexão na nossa vida, que são episódios que mudam completamente o nosso rumo, seja o nascimento de um filho, seja a mudança de uma cidade, seja um novo emprego, seja a descoberta de uma doença, seja a definição que você vai estudar para um concurso e você passa nesse concurso. Existem episódios na nossa vida que de fato mudam completamente o nosso rumo, sejam eles para o bom, sejam eles para o bom ou para o ruim, e nesse vídeo eu quero te ajudar a lidar com esses momentos. Primeiro, eu quero trazer aqui na página 35 uma parte do que o autor fala, e depois eu quero trazer para vocês especificamente uma parte mais prática, tá? Então eu vou trazer primeiro uma parte mais teórica e depois um enumerado de partes práticas que a gente merece e deve colocar na vida para lidar melhor com esses momentos. Mas presta atenção aqui. Para muita gente, a mudança tende a ser uma fonte de tumulto, confusão e sofrimento cujos efeitos são prejudiciais para a nossa saúde, nossos relacionamentos e nossa capacidade de prosperar. Correto, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que lida perfeitamente bem com mudanças. Por mais evoluída que você seja como ser humano, por melhor que você lide com a impermanência, é muito difícil se manter tranquilo e pacífico quando tudo desmorona. Vamos lá. Ainda assim, como você logo perceberá, não é tanto a mudança em si, presta atenção, que provoca prejuízos, e sim nossa lenta adaptação a ela, ou, em alguns casos, nossas teimosas resistência e recusa. Muitas vezes esse é o nosso primeiro obstáculo. Se formos trabalhar com a mudança de uma forma produtiva, precisamos encará-la pelo que ela é. Algo que exige que superemos nossas reações condicionadas e adotemos uma mentalidade que aceite, se não compreenda a mudança como uma coisa inevitável. Eu quero dizer para vocês, e já vou exatamente na página aqui, que vai ser a próxima página que a gente vai conversar, mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é que quanto mais nós acreditamos que o que eu estou vivendo hoje na minha vida permanecerá para sempre, quanto mais eu luto por um controle, quanto mais eu resisto em aceitar a minha realidade, e presta atenção, que eu acho que existe uma grande confusão aí. A nossa maior capacidade no mundo está em avaliar coisas que a gente pode mudar, pode controlar, pode alterar. Essas coisas, sim, a gente tem total capacidade e deve se incomodar porque estão nas nossas mãos. A grande questão é que a gente leva essa necessidade de controle para as coisas que nunca foram nossas. Por exemplo, você não controla um relacionamento. Você não controla a reação do seu chefe no seu trabalho e muitas vezes não controla nem os resultados da empresa que você trabalha, a não ser que seja uma empresa que você seja o único dono e a única pessoa que trabalha ali. Você não controla, por exemplo, o comportamento dos seus filhos. Você não controla o comportamento dos seus amigos. Você não controla o comportamento que seus pais tiveram contigo. A grande questão é que essa nossa necessidade de controle, que é justo, porque o ser humano odeia incertezas, eu já falei algumas vezes para vocês aqui,
que nós, como seres humanos, nós gostamos muito mais do ruim certo do que o bom, do que o que pode ser maravilhoso, mas é incerto. A gente tem muito mais medo da incerteza do que é previsivelmente ruim. O que eu quero dizer é que a gente precisa, para essas coisas que a gente não controla, a melhor maneira de lidar com ela é não fazer com que a dor seja amplificada pela teimosia. Uma situação já vai ser ruim, uma mudança, muitas vezes, descobrir uma doença, o fim de um relacionamento, a demissão de um emprego, por si só já é uma notícia que ela é ruim por si só. Se a gente colocar nessa notícia, se a gente colocar nesse episódio resistência, a gente vai amplificar essa dor. Quanto mais eu tenho uma teimosia com relação a algum episódio na minha vida, quanto mais eu resisto a alguma coisa na minha vida, mais eu me torno, mais aquilo me machuca, mais aquilo me incomoda. Quantas vezes a gente ouve pessoas que um episódio aconteceu, um fim de um relacionamento, por exemplo, aconteceu há mais de 2, 3 anos atrás e essa pessoa continua remoendo aquilo. Ela não consegue controlar, não tem mais o que ela fazer, ela não pode obrigar a outra pessoa a ter um relacionamento com ela. Mas, mesmo assim, essa resistência faz com que esse episódio, que já seria doloroso, nunca é fácil o fim de um relacionamento, mas ele ganhe proporções de dor muito maior porque essa pessoa não deixou ir. O fluxo natural da vida é a impermanência. E quanto mais a gente entender na nossa vida o que de fato a gente controla, e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu tenho uma necessidade de controle muito grande da minha rotina e da minha vida, e esse é um dos fatores que eu quero melhorar, e vou continuar tentando melhorar pro resto da minha vida, e também é um dos fatores que nós nunca seremos perfeitos. Não existe uma pessoa no mundo, talvez só Jesus Cristo, que lidou perfeitamente com as impermanências da vida, que não sofreu mais do que deveria por algum episódio, que não remoeu mais do que deveria algum acontecimento, algum comportamento de outra pessoa. Só que lembra sempre disso, todas as vezes que você ficar remoendo algo que aconteceu e que não dependia de você, vai ser pior. Você vai amplificar a sua dor. Então o sofrimento é a dor versus, ou a dor vezes a resistência. Lembra disso. A sua dor, o seu sofrimento é igual a dor vezes a resistência que você tem com relação a isso. Se você tem uma dor numa escala de 0 a 10, uma dor número 3, só que sua resistência é 7, a sua dor de número 3 ela é amplificada 7 vezes. Se você tem uma dor de número 7, só que sua resistência é 2, ou seja, você lidou muito bem com esse episódio, por mais que doa, a sua dor vai ser muito menor. Então, dores menores, só que a gente resiste mais, elas causam um impacto ao longo do tempo do que uma dor aguda, uma dor muito presente que a gente deixa aí, que a gente entende que faz parte. Então eu quero trazer para vocês um capítulo aqui na página 89, que é um resumo, que o autor fala basicamente sobre a necessidade que a gente tem de esperar dificuldades. O que eu quero dizer isso? É adotar uma visão pessimista sobre a vida? Claro que não. Só que é um paradoxo muito engraçado, porque a nossa felicidade ela é definida como o momento atual versus a expectativa que eu tinha sobre esse momento. O que eu quero dizer com isso? Um episódio bruto. Tá? Você acabou de receber um Pix de R$1.000. Perfeito? Você acabou de receber um Pix de R$1.000 que, na verdade, ele não faz parte do salário, é um Pix que surgiu. Se esse Pix de R$1.000 ele veio do nada e ninguém te disse que te daria, ou seja, você não tem a expectativa de ter um Pix de R$1.000, você fica feliz. A sua expectativa era muito baixa, você não tinha expectativa. Esse mesmo episódio de um Pix de R$1.000, se ele veio de uma pessoa que te falou que te daria um Pix de R$2.000 e você recebe apenas 1.000, a sua expectativa era mais alta, era o dobro, e você recebeu apenas metade daquilo. Ou seja, o mesmo episódio, um Pix de R$1.000 que você, entre aspas, não precisaria estar recebendo, você reage de duas maneiras diferentes porque as suas expectativas eram diferentes nesse momento. Então, é fundamental que a gente obtenha um pensamento otimista, que a gente realmente tenha um otimismo com relação à vida. Só que quando esse otimismo se torna uma lente cor-de-rosa, eu vou falar sobre isso, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas eu vou listar algumas coisas aqui e a gente vai conversando sobre isso. Presta atenção. Uma característica fundamental que separa a alostase, o novo e mais preciso modelo de mudança, eu vou falar sobre isso, da homeostase,
é que a alostase tem um componente antecipatório. Enquanto a homeostase é agnóstica em relação às expectativas, a alostase afirma que as expectativas moldam nossa experiência. A alostase basicamente é... O que é a homeostase fisiologicamente falando? Homeostase é basicamente o sentido neutro do nosso corpo, ou seja, é a base, é o natural, é a ordem do nosso corpo. O nosso corpo está em homeostase. A alostase é basicamente o seguinte: quando eu estou em ordem na minha vida, e pensa você agora que está tudo acontecendo bem, e acontece um episódio que a perda de um ente querido, a demissão de um emprego que embaralha a sua vida, que te tira o chão, você entra em desordem. A alostase é a ordem depois da desordem. Só que, a partir do momento que você volta para a ordem, depois que um episódio enfim, impactou muito, você não volta a mesma pessoa. A grande magia da mudança é que quando a gente precisa encontrar novamente o equilíbrio, nós não voltamos a ser a mesma pessoa que era depois do episódio. Então, se você começar a enxergar a mudança como um passaporte para uma vida melhor, a sua vida vai ser, de fato, muito mais proveitosa. Fui demitido de um emprego e depois que eu reencontro o equilíbrio, talvez em um novo emprego, eu percebo que eu me tornei uma pessoa melhor por causa daquele episódio. Quantas dores nas suas vidas não tornaram vocês uma pessoa mais forte? Então, essa pessoa mais forte é que você subiu um nível. Isso é a alostase. A gente não volta, como a homeostase acredita, a ser a mesma pessoa que a gente era. Não. Depois de uma grande mudança, de um grande choque, de um grande desafio, nós nos tornamos uma pessoa diferente. E por diferente, entenda-se, esperamos, uma pessoa melhor. Vocês percebem que a mudança, por mais dolorosa que ela seja, uma pessoa que não convive muito com a mudança, e aí eu começo a falar com você sobre as mudanças autoimpostas, mas uma pessoa que não realmente se desafia é uma pessoa que permanece igual. A pessoa que constantemente vai se desafiando é uma pessoa que constantemente está melhorando. Então, o que você vem fazendo igual há muito tempo? Você vem vivendo exatamente a mesma rotina há 2, 3 anos? Não está na hora de um desafio novo, de se propor algo diferente, de se colocar em uma posição, quem sabe, de aluno, um desafio, de quem sabe fazer alguma coisa que você não sabe fazer hoje, de aprender algo novo? Porque você vai entrar em desordem, vai doer, vai machucar, mas depois que esse processo terminar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que era anteriormente. Seguindo aqui, a felicidade em determinado momento é uma função da sua realidade menos as suas expectativas. Lembra o que eu falei? Você está feliz agora ou não, dependendo da expectativa que você tinha sobre esse momento. Quando você espera um dia muito ruim e ele é um dia ok, você está se sentindo muito bem. Quando você espera um dia maravilhoso e é um dia apenas ok, se torna um dia ruim, por causa da sua expectativa. Quantas e quantas vezes você não acordou achando que ia ser um dia maravilhoso, foi um dia normal e você se pegou triste por isso? Mas enfim, vamos continuar. Olha que legal. Nossa cultura, legal não, né? Mas uma informação importante. Nossa cultura nos incentiva a utilizar óculos cor-de-rosa e a pensar positivo. Mas temos mais chance de nos sentirmos bem e de fazer o bem se estabelecemos expectativas realistas, incluindo a de que coisas mudam constantemente, às vezes para melhor e às vezes para pior. Lidar bem com a impermanência é entender que as coisas vão mudar. Lidar bem com os choques e desafios da vida é entender que esses desafios vão acontecer. É esperar que, não é ser pessimista, mas é esperar que desafios vão surgir. O otimismo está muito mais em como eu vou lidar com esses desafios do que esperar uma vida perfeita. Outra coisa, nosso cérebro fica sempre tentando prever o que acontecerá a seguir e depois alinha essas previsões à realidade. Quando nossas previsões estão erradas, nós nos beneficiamos de atualizá-las o mais rapidamente possível. Lembra, assim, todas as vezes que a gente planeja algo na nossa vida, o nosso cérebro ele vai moldando um futuro hipotético criado na nossa cabeça. Todas as vezes que há uma distinção desse futuro que nós criamos para melhor, a gente fica feliz. Quando há uma distinção desse futuro para pior, nós ficamos decepcionados. Quando há a mesma coisa, a gente sente no controle, a gente sente tranquilo. Tá? E é importante a gente entender isso também. Há inúmeras vantagens em cultivar uma perspectiva de otimismo, olha o conceito que eu vou apresentar, de otimismo trágico, percebendo que a vida traz dor e sofrimento, mas mesmo assim avançando com graça e bravura. Já falei para vocês e tem um vídeo aqui sobre o paradoxo de Stockdale, né? Stockdale foi um general e ele ficou preso, enfim, foi prisioneiro de guerra no Vietnã, acho que nos anos 60 ou 70.
e perguntaram para ele o que ele encontrava nas pessoas que sobreviviam durante muitos anos como prisioneiros de guerra, e eu não acredito que deva ter uma realidade pior do que ser um prisioneiro de guerra. E ele falava assim, essas pessoas, elas não acreditavam que elas sairiam, por exemplo, no Natal. Existem as pessoas que em outubro elas falam, cara, eu vou passar o meu Natal em casa e eu preciso pensar nisso porque isso vai me manter de pé. E aí chega no Natal, elas não saem, não são liberadas dessa prisão e essas pessoas murcham. Até a Páscoa eu tô em casa, murcham. O paradoxo de Stockdale, e ele aprendeu basicamente que as pessoas que conseguiam sobreviver e ser mais resilientes eram as pessoas que eram brutalmente honestas sobre a situação atual, ou seja, elas não se iludiam quando elas vão ser liberadas, mas mesmo assim elas tinham uma esperança de que as coisas um dia iam melhorar. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você se coloca uma meta muito acima do que você consegue e você se ilude, aquilo, no momento, pode te dar uma esperança, mas quando a realidade bater a sua porta, a queda vai ser muito pior. Então a gente precisa muito mais ser realistas e ter um otimismo trágico, que é o conceito que eu quero trazer para vocês com relação às coisas. Às vezes faz bem a gente imaginar que as coisas podem dar errado. Às vezes faz bem a gente imaginar que dificuldades podem aparecer. Às vezes faz bem a gente não imaginar que a vida vai ser tão cor-de-rosa como ela pode ser numa linguagem convencional. Isso não quer dizer, de novo, que nós seremos pessimistas, mas é imaginar que, independentemente do que a vida me entregar, e pode ser difícil, vai ser difícil, eu tenho condições de sair daquilo. É ir pro trabalho sabendo que, cara, eu vou ter dificuldade, provavelmente vou ter uma reunião que vai ser chata. Eu provavelmente vou ter um desafio que vai ser grande. Eu provavelmente vou ter que fazer coisas essa semana que eu não gosto de fazer, mas eu vou conseguir porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Isso é otimismo trágico. Não é esperar a vida perfeita, mas é esperar que mesmo a vida não sendo perfeita, eu vou conseguir lidar com isso, eu vou conseguir encontrar bem-estar dentro disso. Percebem? Outra coisa. Quando confrontado com desafios significativos, em vez de chafurdar no desespero e no niilismo, ou ter um otimismo, uma síndrome de Poliana, faça o que puder para se comprometer com a esperança e com a ação sensatas. Goste ou não, é isso que está acontecendo agora. Vou me concentrar no que posso controlar, fazer o melhor que conseguir e sair vivo dessa. Vocês percebem isso? Vou me focar naquilo que eu posso controlar, fazer o melhor que eu consigo nesse momento e sair vivo dessa. Eu não controlo o que os outros vão falar, não controlo como as pessoas vão me tratar, não controlo a reação das outras pessoas, eu não controlo nem como vocês vão reagir a esse vídeo. Mas o que eu posso controlar é entregar um bom vídeo para vocês, o que eu posso controlar é ter um conteúdo legal para vocês. Agora, a reação do mundo, eu não sei. É basicamente isso. Todas as vezes que a gente tenta controlar algo que a gente não consegue, a gente resiste. E quando a gente resiste, a gente amplifica a dor de um momento que por si só já vai ser doloroso. Então se tiraram o seu chão nesse momento, pensa, eu não estou resistindo mais do que deveria? Se eu não tenho como controlar, eu não consigo mudar isso agora, eu não vou bater na porta do meu chefe, fazer birra, ligar para ele e falar, por que você me demitiu? Eu estava fazendo tudo certo, não vai mudar nada. Bola pra frente. O que você pode nesse momento, a partir das cartas que você recebeu, fazer algo diferente e lidar melhor com isso? Isso é fácil? É óbvio que não. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente vai fazer na nossa vida. Só que amplificar a dor com a resistência não é uma boa saída. E eu tenho certeza que todos nós sofremos mais do que deveríamos quando a gente resiste a uma mudança que já aconteceu e é inevitável. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se fez, mande para aquela pessoa que recentemente perdeu o chão ou que passou por um episódio muito traumático, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ela, esse conteúdo vai ajudar ela, assim como esse livro, né, que tá aqui, vai ajudar ela a lidar melhor com tudo isso, tá bom? Opa, até derrubei o livro aqui, mas tá aqui ele. Enfim, obrigado pela companhia, até me embaralhei aqui. Obrigado pela companhia, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, é muito importante para mim. E mande esse vídeo para uma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima.